Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que eu investi hoje para começar a receber dividendos todo santo mês caindo na minha conta. Lembrando que isso daqui não é recomendação de investimento, eu apenas estou demonstrando o que eu faria com o meu dinheiro. Por que investir em fundos imobiliários? Porque é a forma mais fácil de você receber aluguéis sem você ser dono de nada. Com R$10 você consegue investir e já começar a receber dinheiro, receber todo santo mês dividendos na sua conta, isentos de imposto de renda. Então, se você não investe, começa a investir, meu amigo. Você vai precisar no futuro. Aproveita enquanto você ainda tem tempo. Papo de amigo, meu parceiro, papo de amigo. Sem bromeixo e sem enrolação, o quinto lugar na lista de fundos imobiliários vai para o fundo imobiliário mais famoso de todo o Brasil. MXRF11. Ele é o queridinho da bolsa, né? O fundo imobiliário com mais investidores em toda a B3. MXRF11 é um fundo imobiliário de papel, que investe principalmente em crise. O que são crises? Empréstimo de dinheiro para o setor imobiliário. Simplesmente isso. É um fundo que empresta dinheiro para financiamento de empreendimentos imobiliários e recebe juros por isso. E você pode comprar sua cotinha por míseros R$10 ou menos, né? Acho que tá 9 em alguma coisinha hoje. Tá R$9 uns quebradinhos a cota desse fundo imobiliário hoje e você já consegue ganhar o seu dinheirinho mensal com isso. O que eu gosto nesse fundo imobiliário? Pagamentos mensais previsíveis, geralmente entre 0,9% e 1,1% ali ao mês. Ou seja, um ótimo rendimento totalmente isento de imposto de renda. Além de ser um fundo extremamente acessível, né? Porque é um fundo de cota 10 e qualquer pessoa com R$10 já consegue investir e comprar uma cotinha dele. Sem contar que é um fundo com uma gestão ativa, com uma carteira diversificada indexada ao IPCA e ao CDI, o que protege o seu dinheiro contra a alta de juros e também contra a inflação. Em quarto lugar, a gente tem um fundo de tijolo. É o fundo VISC11, que é um fundo que investe em shoppings. O VISC11 é um dos maiores fundos de shoppings do Brasil, com participação em mais de 16 shoppings espalhados por várias regiões do país. Sabe o shopping que provavelmente você vai com a sua família no final de semana para comer um McDonald's ou então ir no cinema? Meu amigo, você pode ser dono dele. Um detalhe nesse tipo de fundo imobiliário é que a renda vem dos aluguéis das lojas, mas também vem de uma porcentagem das vendas que acontecem dentro dos shoppings. Ou seja, principalmente em épocas de feriadão, em épocas de datas comemorativas, o que a gente tem pouco no Brasil, né? O faturamento desses fundos imobiliários tende a aumentar, porque o consumo aumenta, a venda aumenta e a sua porcentagem de lucros também aumenta. As distribuições do rendimento desse fundo giram em torno de 0,8% a 1% ao mês. Isso significa que você vai ter uma rendinha boa aí enquanto tiver gente indo aos shoppings. E convenhamos, você que é brasileiro, vê algum shopping, por exemplo, falindo, quebrando? Difícil, né? Diferente do MXRF11, que é um fundo de cota 10, para você comprar uma cotinha aqui do VISC11, você vai gastar em torno de R$105, R$106. Então esse daqui é um fundo de cota 100. Então você vai precisar desembolsar um pouquinho mais para poder comprar uma cota desse fundo, mas que na minha opinião também vale muito a pena. Em terceiro lugar, eu vou colocar um fundo aqui que eu incluí lá na carteira de quem está fazendo o Dividendos Express, tá? Se você ainda não é aluno do Dividendos Express, tá aqui embaixo na descrição para você acessar e dar seus primeiros passos comprando fundos imobiliários, aprendendo quais fundos imobiliários você deve comprar, o que você deve olhar e como começar a receber seus dividendos em menos de 30 dias. O link está aqui na descrição, clica e acessa lá para você conhecer. Esse fundo aqui está dentro da nossa carteira de alunos e eu trouxe ele aqui para vocês também. O GARI11 é um fundo de logística também na casa de R$10. Ele não é um fundo que tem um portfólio de clientes muito grande. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, ele tem apenas 6 clientes, mas ele tem uma coisa muito interessante, que são contratos 100% atípicos. O que isso significa? Significa que se o cliente decidir rescindir o contrato, ele tem que pagar todo o valor do contrato. Então não é interessante para nenhum cliente que tem contrato atípico rescindir esse contrato antes do prazo. Por isso, o GARI11 é uma ótima opção para quem quer ter um fundo imobiliário na carteira que paga um valor legal e te dá uma previsibilidade, né? É um fundo um pouco mais novo, mas com uma gestão agressiva e com visão de longo prazo. É aquele tipo de fundo que você se segura pensando no futuro, porque logística não para de crescer, estão muito, mas muito longe de morrer. E se você está gostando do vídeo até aqui, por favor, deixa um like aí, se inscreve no canal para você receber os vídeos que saem aqui toda semana. Chegamos então ao top 2 aqui dos fundos imobiliários, que é o BTLG11. Esse daqui, para mim, ele é o rei da logística hoje. Muita gente gosta de um outro fundo imobiliário aí de logística que é grande. Eu também tenho na carteira esse. Na verdade, eu tenho os dois na carteira, eu não vou nem citar o outro aqui. Se você quiser, você dá uma olhadinha lá na série Meta 100K, que lá tem uma lista de fundos imobiliários que eu invisto publicamente. E esses dois fundos imobiliários estão lá. Mas para mim, esse aqui ainda ganha. O BTLG11 é um fundo de logística. Ele simplesmente tem diversos galpões logísticos alugados para grandes inquilinos. Só para você ter uma ideia, os inquilinos são Açaí, DHL, Unilever, Amazon,
Mercado Livre, Natura, Braskem, só gigante, além desses galpões estarem localizados em 6 estados pelo Brasil. Então, na boa, não tinha como o BTLG ficar de fora dessa lista aqui. O BTLG, assim como o VISC, ele também é um fundo de cota 100, então você vai desembolsar um pouquinho mais aí para poder comprar uma cota dele. E para fechar a lista com chave de ouro, a gente tem o ALZR11. Esse daqui, para mim, é o melhor fundo imobiliário da Bolsa hoje. Diversificação, desconcentração, contratos atípicos, é um fundo imobiliário de renda urbana muito, mas muito bom. O LZR11 também é um fundo de cota 10. Na verdade, há pouco tempo atrás, ele era um fundo de cota 100 e acabou de sofrer um desdobramento virando um fundo de cota 10. Ou seja, está muito mais facilitado para você hoje investir em um fundo imobiliário bom e grande. Com R$10 você consegue comprar cotas de 3 dos 5 fundos imobiliários que eu estou trazendo para você aqui hoje. O LZR11 é um fundo que pouca gente dá o valor que ele realmente merece. Mas eu vou te confessar que ele tá entre os meus queridinhos sim, cara. Esse daqui é um fundo muito bom, na minha opinião. Ele investe em imóveis muito bem localizados e alugados para grandes empresas. E a diversificação é o que mais chama a atenção nesse fundo aqui. Aqui tem data center, universidade, galpão logístico, supermercado, tem de tudo, cara. Tudo mesmo. E tudo isso tá espalhado por vários estados do Brasil, não fica concentrado só em um. Então a desconcentração e a diversificação de ativos aqui é excelente para a gente que é investidor. E os dividendos mensais dele também giram em torno de 0,8 a 1% ao mês. E é claro que esse daqui também é um fundo que tem uma gestão ativa, que está sempre correndo atrás de novas oportunidades para gerar mais valor para o cotista. E como você ficou até aqui, eu vou te citar mais um fundo imobiliário que eu invisto e também tenho na minha carteira, inclusive é uma das grandes posições, de cota 10. O nome desse fundo imobiliário é o VGHF11. Ele também é um fundo de papel, só que ele tem uma carteira dividida. Ele investe tanto nos CRIs, que são os empréstimos, né, para financiamento imobiliário, como ele também tem uma carteira de outros fundos imobiliários, trazendo uma grande diversificação para o fundo, e nesse momento ele está sendo negociado com um grande desconto, então vale a pena dar uma olhadinha nesse fundo também. Se tudo que eu falei aqui te ajudou, por favor, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito para receber os vídeos que saem toda semana, e se quiser um passo a passo para começar a investir em fundos imobiliários, já sabe, clica aqui embaixo, acessa o Dividendos Express. Eu vou deixar um outro vídeo aqui agora para você assistir, eu vou ficando por aqui, espero te ver por lá, um abraço, tchau, tchau.